Talvez a comparação seja meio exagerada, mas eu juro que eu pensei em 2001, Uma Odisseia no Espaço, quando eu comecei a assistir a Amores Materialistas, o novo filme da diretora Celine Song. Em 2001, filme do Kubrick, a gente acompanha um grupo de primatas vivendo suas vidas rústicas lá num passado bem distante da história do mundo, até que um deles se utiliza de uma ferramenta, um pedaço de osso no caso, e quando essa ferramenta é lançada no ar, a montagem executa um dos cortes mais famosos da história do cinema, saltando milhares de anos para mostrar uma espaçonave representando o resultado dessa evolução que se iniciou com aquele pequeno gesto simples de usar um osso como ferramenta. Em Amores Materialistas, a gente também começa o filme observando um grupo de humanos primitivos, com foco num casal que parece bastante apaixonado, e o salto temporal ocorre quando o cara coloca um anel improvisado a partir de uma florzinha na mão da mulher. Em tese, essa relação de afeto seria um componente principal desse salto evolutivo que fez com que a humanidade se reproduzisse, se desenvolvesse, mas no fundo da cena, a gente também pode perceber que desde esse primeiro momento já havia algum tipo de transação rolando paralelamente a essa questão do amor, com o homem portando uma coleção de ferramentas que o permitem explorar o mundo e a mulher surgindo com uma cesta cheia de comida, provendo o sustento que o cara precisa para executar suas tarefas. O intuito não parece ser discutir papéis de gênero de um jeito estereotipado, mas só reforçar que num relacionamento não é só o amor que pesa na balança, mas sim uma série de outros atributos que funcionam nessa esfera da moeda de troca. O que eu tenho a oferecer versus o que a outra pessoa procura, quais características minhas complementam ou atrapalham o meu valor perante a pessoa e daí em diante. Ao longo do filme todo, Amores Materialistas vai pesar a mão na exibição dessa qualidade mercadológica dos relacionamentos, procurando descobrir se ainda existe espaço para um amor que seja mais livre disso tudo, ou se a sociedade do consumo realmente se apoderou disso tudo, né? Fazendo com que as pessoas sejam vistas unicamente como produtos caros ou baratos numa prateleira de ofertas. Por mais que seja óbvio, eu adoro como o roteiro mergulha todos os seus diálogos nesses jargões de performance corporativa. Logo que a gente salta para o presente, o filme nos apresenta a protagonista, a Lucy, que é uma casamenteira profissional, trabalhando numa empresa que se dispõe a encontrar a alma gêmea dos seus clientes. E chamar pretendentes de clientes é só o começo dessa transformação linguística de algo afetivo como o amor em algo rentável como um produto. Não demora muito para que os personagens descrevam esse ato supostamente espontâneo de conhecer alguém, se interessar, com palavras como risco, competitividade, diferencial, valor de mercado, investimento, produto de luxo e mais uma série de expressões corporativas e marqueteiras. E essa desromantização do amor acontece até na justificativa para o ato de se casar, quando a Lucy precisa conter a crise de uma noiva e pede para ela revelar de um jeito bastante sincero o pior motivo possível para ela querer se casar com seu noivo. Numa ideia que explora o quanto a gente esconde até de nós mesmos, que nem sempre a gente toma as decisões pelos motivos mais virtuosos, né? E que essa natureza de transação que consolida relacionamentos pode ocorrer até entre atributos que o nosso parceiro sequer desconhece, atributos que permanecem ocultos ali dentro, nos cantos mais sigilosos da nossa mente. Bom, a partir desse cinismo, ou pragmatismo, que vocês preferirem, o filme vai oferecer dois caminhos diferentes para essa protagonista, seja para que ela abrace de vez esse jeito transacional de enxergar o amor, seja para que ela se livre disso e supostamente se entregue para uma relação mais genuína e espontânea, com vários poréns que a gente já vai explorar daqui a pouco. Mas enfim, esses caminhos são, obviamente, o Pedro Pascal, rico, cheiroso, inteligente, educado, e o Chris Evans, pobre, fracassado, desgrenhado e sem perspectiva de futuro, né? Por escolher se tornar um crítico de cinema no YouTube. Opa, peraí, essa não é a profissão dele. Ele é um ator, na verdade, mas se ele fosse mesmo um youtuber, ele adoraria que vocês dessem um like e se inscrevessem no canal dos seus criadores de conteúdo favoritos para ajudá-los a continuar subindo esses degraizinhos intermináveis da ascensão midiática na internet. Mas enfim, fica bem nítido essa diferença entre o Harry, o personagem do Pedro Pascal, sendo esse unicórnio perfeito dos relacionamentos, e o John, o Chris Evans, não tendo onde cair morto.
e cabe a Lucy descobrir qual desses dois caminhos vai fazê-la feliz de verdade. E esse é um ponto que tem gerado uma crítica bem pertinente por parte de muita gente que já viu o filme, né? E que eu vou destrinchar um pouco mais a partir de agora, só que daí eu preciso deixar aquele aviso de spoilers, né? Pra gente poder discutir com mais detalhes. Vamos lá, é inevitável não querer comparar Amores Materialistas com o filme anterior da Celine Song, Vidas Passadas, que é uma obra bastante filosófica e profunda nessa contemplação delicada de um multiverso de vivências que é deixado para trás quando a gente escolhe seguir um único caminho dentre muitos que estariam disponíveis. E realmente, Vidas Passadas permanece um filme menos convencional, capaz de se utilizar dos elementos familiares dos romances e dos dramas independentes, como o triângulo amoroso, de um jeito bem mais maduro e livre de fórmulas narrativas meio batidas. Em contrapartida, Amores Materialistas parece seguir um trajeto um pouco mais previsível, quando a Lucy se envolve com a perfeição encarnada que é o Pedro Pascal, rico e cheiroso, mas percebe que ele não tem sal, que eles não têm química e que essa relação não tem futuro. E aí ela decide voltar com seu ex pobre, mal resolvido e incapaz de prover qualquer senso de estabilidade financeira ou mesmo emocional. No Letterboxd, inclusive, é bem engraçado ver uma galera surtando porque o filme estaria fazendo uma propaganda do homem falido, né? Nessa valorização excessiva da fagulha espontânea da paixão em detrimento ao pragmatismo de uma opção mais segura, mais financeiramente estável e tudo mais. E eu acho super justo que essa seja uma crítica recorrente do filme, né? Ainda mais porque Amores Materialistas passa boa parte do seu tempo levantando a questão importante de se é possível amar sem pensar em dinheiro. Ainda mais hoje em dia, né? Onde tudo custa tão caro, onde tudo passa por esse filtro transacional, seria possível libertar o amor desse vínculo material e permitir que ele exista acima dessa esfera tão crucial da vida? E a resposta da Celine Song dessa vez parece menos profunda do que as respostas que ela encontrou para as questões de vidas passadas. Aqui em Amores Materialistas, ela parece simplesmente dizer sim, é possível e o amor verdadeiro independe da grana, o que não deixa de soar um tanto simplista ou reducionista. Nesse sentido, eu acho que um dos elementos menos bem resolvidos do filme acontece naquela subtrama da Sophie, uma das clientes da Lucy, lidando com uma agressão por parte de um dos seus pretendentes. Mesmo que o filme use esse pedaço da história para sublinhar o quanto a gente não deveria ser definido unicamente por esses atributos facilmente mercantilizados. Tipo, o agressor da Sophie cumpria uma série de bons requisitos, mas no fundo ele era um agressor. E o filme parece defender que o oposto também pode ser verdadeiro, né? Com Chris Evans não cumprindo vários dos requisitos da Lucy, principalmente o de ser rico, e mesmo assim possuindo algo muito mais inestimável que o consolida como o parceiro que ela escolhe no final. Que seria essa química, né? E esse afeto natural e impossível de se definir numa planilha. Ainda assim, eu acho que essa subtrama da Sophie invade o tempo de desenvolvimento da relação da Lucy com o Pedro Pascal e com o Chris Evans, inclusive evitando que esses dois caras tenham mais tempo de tela juntos, o que poderia enriquecer bem mais a dinâmica deles com a Lucy. Por exemplo, em Vidas Passadas, existem algumas cenas pontuais até bastante longas entre os dois homens da vida da Nora, o seu marido e o seu amigo de infância, e essas cenas se alimentam muito de um constrangimento entre eles para entregar algo bem mais real e bem mais valioso para aquele filme, né? Sei lá, uma energia desconcertante, como se o passado e o presente da protagonista estivessem ali disputando quem ocuparia o seu futuro. Em Amores Materialistas, o filme evita essa tensão potencial entre o Pedro Pascal e o Chris Evans, que poderia tornar esses personagens um pouco mais tridimensionais. Nesse sentido, até o material de divulgação do filme acaba tendo mais interações entre eles, o que é uma pena, porque ali você vê realmente que eles têm uma química, que rola uma interação bacana e divertida, e no filme não tem muito disso não. Eu até gosto mais do Chris Evans aqui, né? Eu acho que ele é um ator extremamente carismático, de um jeito muito natural, e nesse personagem ele traz muito de um filme que ele inclusive dirigiu, que se chama Antes de Irmos, onde ele também passa um bom tempo conversando com seu interesse amoroso de um jeito livre, né? Que parece romper o limite temporal de cenas em filmes mais normais, digamos assim. Aqui em Amores Materialistas, a Celine traz um senso semelhante de uma convivência entre personagens que parece pairar no ar,
flutuando suavemente enquanto eles se envolvem, e eu adoro isso, né? É algo que me lembra bastante a trilogia do Antes, do Richard Linklater, e que foge bastante das piores características formulaicas das comédias românticas, que sempre se preocupam mais com a trama tem que continuar andando e tudo mais, e a gente não passa tempo ali com o casal, que pra mim é o maior atrativo em histórias desse tipo. Mas aí eu preciso falar do Pedro Pascal, né? Que em contraste com o Chris Evans, surge de novo de um jeito meio sem sal, talvez porque o seu personagem é escrito para ser perfeitinho demais. E quando ele finalmente demonstra alguma vulnerabilidade mais tangível, o filme descarta ele e se volta de vez para a relação da Lucy com o John. Aliás, a cena do Pedro Pascal se diminuindo e mostrando a sua altura real, né, antes dessa cirurgia super questionável de esticagem das pernas, é muito boa, e eu queria muito que o roteiro tivesse abreviado esse momento, né, que ele acontecesse antes na história, para que o Pedro surgisse mais vezes em cena depois desse momento que o aproxima mais da Lucy e da gente também. Sem contar que não deixa de ser irônico que o cara que faz a cirurgia para esticar suas pernas interprete o Homem Elástico no filme do Quarteto Fantástico, mas enfim. A própria Lucy também pode ser questionada, né, enquanto protagonista, basicamente porque a Dakota Johnson é uma daquelas atrizes ame ou odeie. Se você não gosta do jeito blasé dela, da sua voz e da sua postura sempre meio entediada, canalizando uma certa indiferença na sua energia, não tem muito que eu possa fazer para defender esse tipo de atuação, né? Mas eu não acho ela ruim. Eu gosto dela em vários filmes, inclusive, como A Filha Perdida ou O Próximo Passo. E aqui em Amores Materialistas eu acho que ela funciona até certo ponto, contaminando a sua atuação com essa frieza proveniente da mercantilização do amor. Embora eu não sei dizer se ela convence de verdade quando ela precisa se transformar numa namorada ou numa esposa mais idealista, esperançosa, né, e sincera no final. Parece que ainda fica um resquício desse cinismo nela, o que não atrapalha tanto a sua conclusão narrativa para mim, mas eu entendo que outras pessoas possam ter mais problemas com isso. Na verdade, por mais simplista que pareça esse salto que o filme dá em direção ao amor verdadeiro, que sobrevive independente do dinheiro, eu acabei comprando a virada de chave, talvez porque eu sinta que a Celine Song escolhe o conforto da ficção como válvula de escape para essa natureza materialista que tem dominado os relacionamentos atuais. Numa era de aplicativo de namoro, que gamifica cada vez mais a nossa interação social, o filme parece dizer que a gente sabia se relacionar melhor quando éramos influenciados pela ilusão idílica da ficção, ao invés de pela frieza estatística dos perfis intermináveis desses aplicativos e do jeito como tudo é considerado moeda de troca hoje em dia. Mesmo que seja de um jeito ingênuo, eu gosto da ousadia com que a Celine espalha pelo filme todo esse cenário transacional de relacionamentos e daí joga tudo isso pro alto, vira pra gente e faz a pergunta principal, né? Beleza, você quer uma pessoa assim, assado, alta, baixa, de direita, de esquerda, introvertida ou extrovertida, mas o que você realmente sente quando você tá com ela, né? Como que é a sensação de ter essa companhia por perto, de existir em conjunto e compartilhar o tempo com essa pessoa? Eu, inclusive, considero que a companhia de uma pessoa talvez possa ser a coisa mais sexy sobre ela e uma das coisas mais subestimadas que nem todo mundo presta tanta atenção assim. Porque a resposta para essa pergunta, como você se sente com ela, talvez realmente deva ser colocada acima do resto, sem que essas outras questões materiais precisem ser desconsideradas, claro, né? Ainda que a Lucy as tenha desconsiderado, pelo que parece. Aliás, as melhores cenas do filme são as cenas dela entrevistando seus clientes e reagindo às exigências cada vez mais surreais dessa galera. Mas no fim do dia, Amores Materialistas me agradou o suficiente, mesmo não tendo o apelo mais duradouro de vidas passadas, o que pra mim não é exatamente um problema. Sei lá, esse jogo de comparação nunca é muito produtivo em relacionamentos, e em filmes ele também pode te atrapalhar de curtir um filme pelo que ele é, e nesse caso eu gostei de ver como a Celine Song aplicou a sua sensibilidade particular num romance menos elaborado e pretensioso, mas que ainda assim tem o seu valor também. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Amores Materialistas, e se gostou do vídeo, não esquece de apertar o botão de hype aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo.